e também da Diretoria de Ensino Médio Técnico. Eu agradeço você pela sua excelente exposição, não é? Em relação à temática da inserção da pesquisa e da extensão nos cursos técnicos. Com certeza, os estudantes, não somente os professores e toda a equipe dessa instituição, né, que é o Campus Várzea Grande, coletaram os frutos desse trabalho que você trouxe de forma tão bem esclarecida, tá, para a nossa palestra, para a nossa mesa. Bom, dando continuidade, agora nós teremos a exposição do professor, que será realizada pelo professor Dr. João Vitor Vegas, que ele é docente do IFRS Campus Caxias do Sul. Farei uma breve apresentação do seu currículo, professor, e caso precise complementar, sinta-se à vontade para assim fazer. Bom, o professor Vitor Vegas, ele é doutor em Ciências do Ambiente pela Universidade de Lisboa e doutor em Geografia pela Unesp. Mestre em Geografia pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, licenciado e bacharel em Geografia pela Unesp São Paulo, atua como docente no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, com desenvolvimento de ensino, pesquisas e extensões nos níveis técnico, superior, pós-graduações. Foi membro dos grupos de pesquisas em universidades da Universidade de Lisboa, também outros grupos como Interações na Superfície, Água e Atmosfera, grupo da Unesp, História e Epistemologia em Geografia, da UniOeste. Atualmente é membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação de Professores e Didática, do IFMT Campus Várzea Grande, também do núcleo, NEDURP, que é o Núcleo de Estudos em Desenvolvimento Urbano, e do Grupo de Estudos em Educação Ambiental e Educação Campesina, e também do Grupo de Pesquisa Educação Profissional e Humanidades, nesse caso, no IFRS Campus Caxias do Sul. Também colabora como revisor de 12 periódicos científicos. Professor, passo então a palavra para que o senhor possa... Obrigada. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas. Para mim é uma honra estar participando aqui hoje do evento. Fico muito feliz, fico muito agradecido, pelo convite, para a gente expor aqui umas ideias. Eu sempre digo que esse tom televisivo, do YouTube, do StreamYard, essas novas formas, dá uma impressão de distanciamento, uma impressão como se nós estivéssemos num programa jornalístico, Mas a ideia é estabelecer aqui um grande bate-papo, uma grande conversa, num tom, no sentido de uma reflexão sobre o tema, que a gente se propõe a conversar. E, basicamente, eu podia agora encerrar, com a belíssima apresentação da professora Sandra. Eu não precisava nem falar mais nada. Vou fazer algumas reflexões. Eu tive a felicidade também de participar durante aí, mas eu acho que mais de 2 anos, possivelmente, mais de 2 anos, 2 anos e meio, no Campus Várzea Grande, nos projetos, nas construções, no Ecolog, que eu participei efetivamente, fico muito contente, muito feliz em rever, inclusive, alunos que foram meus alunos, e dialogar nesse sentido é para mim uma grande felicidade, E também queria agradecer o Café pelo convite, a Luciana, o diretor Café, a pró-reitora Luciana Clant, estão fazendo um trabalho belíssimo e muito efetivo e muito bacana no IFMT, e os bons frutos vão mostrando seus resultados, As árvores vão mostrando aí os seus frutos. Queria dar um meu agradecimento, meu parabéns para eles, E também agradecer ao IFMT e ao Campus Várzea Grande, deixar meu abraço também, que é um espaço de muito carinho para mim. Bem, para iniciar, o debate sobre a perspectiva do ensino e da extensão e da pesquisa nesse âmbito, que nos foi colocado, eu quero começar trazendo uma reflexão sobre, necessariamente, a própria verticalização dos institutos federais, Pensar necessariamente a ideia de que a pesquisa e a extensão, articuladas necessariamente
nos âmbitos do ensino, ela só é possível de acontecer quando nós temos uma lógica correspondente e articulada com a ideia de verticalização. Por quê? Porque quando nós temos o pensamento, a estrutura dessas três propostas articuladas, nós estamos falando necessariamente em permitir que os estudantes continuem desenvolvendo as suas atividades de produção do conhecimento, e aí nós partimos da ideia de que pensar o conhecimento é construir esse conhecimento coletivamente. E se nós estamos falando de construir esse conhecimento coletivamente, nós estamos falando de envolver necessariamente a comunidade, o colegiado, envolver os estudantes, ou seja, pensar a pesquisa e a extensão de forma ampla é pensar a estrutura, a montagem de um curso em diálogo contínuo com a comunidade que está sendo atendida, né? E por que isso tem a ver com a verticalização? Porque a ideia dos institutos, né, é que o estudante possa entrar e sair dali doutor, né? O instituto, ele permite essa construção. E é nesse passo de articulação entre a extensão, a pesquisa e o ensino que nós vamos permitindo e dando condição como um todo, né, para que esse estudante possa criar as bases, formular as suas ações, formular os seus pensamentos, né, sobre necessariamente como se faz pesquisa, qual que é a dimensão do conhecimento nos seus âmbitos de produção, né? Como é que se produz conhecimento, como é que isso de fato gera um resultado que pode ser estendido para as diferentes comunidades, né? Sobretudo a que faz parte, né, das lógicas construtivas daquele campus, daquela unidade e também daquele instituto como um todo, né? Pensar a nossa instituição, né, os institutos federais, é justamente trabalhar nessa perspectiva, de maneira que a gente rompe com aquele processo em que, por exemplo, nós temos, os cursos de desenvolvimento da perspectiva técnica, digamos assim, né, os cursos técnicos integrados ao ensino médio, eles ensinam, né? Aí, quando o estudante vai para a graduação, aí ele passa a desenvolver uma pesquisa, ele passa a ter contato com o universo da pesquisa, e a extensão seria aquele processo, olha, nós temos algo a oferecer e levamos isso, né? Trazemos essa dimensão para algo externo ao nosso campus, à nossa construção. Isso se rompe, né, nessa ideia de articulação entre a pesquisa, o ensino e a extensão, né? Nós partimos de um pressuposto de um novo posicionamento formativo. E esse novo posicionamento formativo, ele traz uma certa superação da dimensão academicista do conhecimento. Isso, de alguma forma, né, se a gente olhar de maneira ampla, não é novo, né, não é necessariamente algo que surge agora, algo que nós estamos vendo há pouco tempo. Não. Nós temos, por exemplo, já no antigo Plano Nacional de Educação já vinha pressuposto que nós teríamos a extensão como algo categorizado nos currículos, né? Até inclusive com um dimensionamento de possibilidade de aproveitar 10% dos créditos, etc., né? Então pensar esse processo não necessariamente é um processo novo, mas não deixa de ser um desafio. Ele não deixa de ser algo que nos traz algumas perspectivas que nós precisamos superar. Nós precisamos alocar essa nova forma, né, esse novo posicionamento formativo em muitos aspectos. Nós, acho que quase todos nós aqui, né, que estamos dialogando, que estamos conversando, já tivemos experiências significativas no desenvolvimento, né, da pesquisa, do ensino e da extensão dentro das nossas instituições, né, e muitas vezes há uma série de dificuldades que são colocadas, por quê? Nessa superação da dinâmica academicista do conhecimento, nós temos que trabalhar com aquela ideia de que, olha, o professor da educação básica, técnica e tecnológica, ele faz menos pesquisa do que ele deveria fazer, ou então ele não deve fazer pesquisa, ele deve focar no ensino. Olha, então a nossa instituição é uma instituição essencialmente extensionista. Olha, na minha perspectiva, na minha leitura, na leitura que eu faço desse processo,
Eu entendo que essas dinâmicas, né, essas conceituações, elas esbarram em alguns entraves teóricos, em alguns entraves de concepção do que é o processo realmente verticalizado de formação da instituição. No sentido de que não há como a gente continuar desenvolvendo uma perspectiva integrada e verticalizada de formação sem inserir na própria formação curricular a pesquisa e a extensão. E inserir a pesquisa e extensão é envolver a comunidade de maneira que o próprio ensino se dá através do movimento de pesquisa e o seu desdobramento é por si uma atividade de extensão. O que a Sandra colocou de forma muito significativa, né, de forma muito importante nos exemplos que ela trouxe, né, nos exemplos que o Campus Várzea Grande vem desenvolvendo. E uma coisa que eu gosto de lembrar e de pontuar é um aspecto que a Sandra colocou e que eu concordo muito, que é justamente o de que as coisas não se constroem por completo do nada, né? As coisas não surgem do nada. As coisas vão se montando, né? De maneira que a minha fala aqui agora é entendendo esse processo, né? Entendendo que, para a gente pensar a pesquisa, o ensino e a extensão, em termos de currículo e de construção articulada, nós temos que rever alguns aspectos que não são muitas vezes documentais, mas que viram costume dentro das articulações, né? A ideia de, por exemplo, e aí é uma leitura que eu faço, olha, os institutos federais têm um caráter essencialmente extensionista. Olha, os institutos federais estão apoiados em cima de um tripé, chamado ensino, pesquisa e extensão. As universidades também. As universidades não têm um caráter só essencialmente de pesquisa. Elas estão apoiadas num tripé. Inclusive que a extensão faz parte dele e o ensino, sobretudo, né? Boa parte de nós aqui que estamos conversando nos formamos em alguma universidade, alguma faculdade. Ou seja, nós estamos falando de uma articulação, de uma necessidade de conceber o currículo e que esse currículo esteja apoiado na investigação científica e que essa investigação científica venha com uma palavra muito importante que seja significado. E qual significado é esse? É o significado social. Não é o significado, né? Não é a gente resolver problemas, estruturar os currículos para resolver problemas que já têm resolução. E aqui é uma dinâmica interessante para a gente pensar a pesquisa, o ensino e a extensão. Olha, os nossos problemas, nós estamos atendendo, os currículos são desenhados para a transformação, que nós falamos muito dentro dos institutos, a transformação da vida dos estudantes, a transformação das comunidades, a superação de uma subalternidade mercadológica, digamos assim, para inserir os sujeitos no processo do mundo do trabalho de maneira autônoma, né, de maneira soberana em si. Nós estamos resolvendo, a nossa extensão resolve os problemas de quem? Qual que é o significado que ela tem produzido? Né? Qual o significado que ela tem dentro dos cursos? Ou seja, nós estamos trabalhando extensão numa perspectiva de entender que a nossa instituição, ou as nossas instituições, estou falando nossa instituição considerando que a rede, né? Sabe que nós temos pensado, né, a extensão num caráter assistencial, publicitário, né? Será que nós temos articulado esse processo? São reflexões e autorreflexões que nós precisamos trazer para dimensionar, e eu vejo que isso vai se construindo de forma muito interessante no diálogo, que foi o que eu pude vivenciar muito, por exemplo, no Campus Várzea Grande, com os projetos que eu atuei diretamente lá, né, com a Sandra, com o João, com os outros colegas, com o Fábio, a Mariane, com a Janaína, com a Lívia, com o William, o pessoal todo que a gente trabalhou, e fomos construindo, não é, diálogos e perspectivas para colocar em prática uma ideia de que você estende aquilo que você produz, necessariamente enquanto conhecimento, e essa extensão, ela está relacionada à produção desse conhecimento numa perspectiva do aprendizado coletivo, do aprendizado que está centrado no currículo, que foi pensado dentro dos movimentos de produção do conhecimento conjunta, e que esse movimento de produção do conhecimento conjunta tem ligação necessariamente com as demandas da comunidade que nós estamos inseridos. E aí a gente está falando de um todo
em que não é possível pensar um currículo, não é possível pensar uma estrutura curricular sem passar por pesquisa, sem passar por extensão. Pensar, por exemplo, né, e aí nós entramos em diversos gargalos que são muito importantes e dentro da rede federal nós podemos debater, né, nós podemos construir. Nós estamos vendo normativas que aumentam o número da nossa hora-aula. Isso é um problema quando? Quando a gente pensa a aula só como aquela aula tradicional em que o professor vai para frente da lousa e deposita, né, de forma bancária para os estudantes anotarem no caderno e daqui a pouco vem uma prova para a gente testar se esse estudante consegue acertar aquela questão ou não. Isso não faz muito sentido dentro de uma perspectiva de século XXI, e o pessoal hoje, né, à tarde falou muito desse currículo para o século XXI, né, dessa necessidade de formação contínua dos professores, mas uma formação contínua, e muito bem trabalhada hoje à tarde, no sentido de a produção do conhecimento ser contínua, a investigação ser contínua, a formação no sentido amplo, que envolve os estudantes, o colegiado e a instituição, né? Então pensar esse processo ele é complexo, não é? Ele é complexo, ele traz aí diferentes amarras teóricas, práticas, mas ele é necessário, né? E se a gente adotar, né, e tentar perceber, a gente pode trazer algumas dimensões amplas também, né, de alguns estudos que vão nos evidenciando algumas contribuições da pesquisa, da extensão, no sentido de algo efetivo, né, algo direto para os estudantes, né. E aí tem alguns artigos, eu sistematizei algumas ideias provindas aqui de alguns artigos que são bem interessantes e que eu queria trazer aqui para vocês no sentido de realmente pensar, né? Pensar de forma ampla, pensar mesmo de forma aberta, né? E produzindo uma articulação. Tem alguns artigos que vêm trazendo o seguinte: os estudantes que participaram, né, que participam de uma proposta curricular que tenha a prática da pesquisa como um princípio educativo, ou seja, aprender a investigar, aprender a partir aí de cada, né, possibilidade, de cada dinâmica, né, de cada ritmo, nível e fase, né, do conhecimento, aprender as estruturas do método científico, como é que se compara, como é que se analisa, como é que isso se traz, né, como é que isso se coloca nas diferentes áreas do conhecimento e se articula. Os estudantes que passam por esse processo, eles têm um aumento da capacidade lógica e dentro de uma das instituições, né? E a maior parte delas, mas é um processo que a gente precisa superar. Eu venho tentando superar essa coisa da avaliação, sobretudo, né? Essa avaliação numérica. Mas mesmo as instituições, né, que colocam as avaliações numéricas, os estudantes que passam por esse processo da pesquisa como princípio educativo, eles têm um ganho necessariamente em termos de rendimento. Ou seja, articular a pesquisa é articular a pesquisa com o ensino, né? É articular a capacidade efetiva que nossos estudantes têm e que eles precisam aprender instrumentos, aprender conosco, né? Com os colegiados, com as instituições, com os técnicos, com todos os educadores da instituição, aprender a mobilizar essas questões para olhar para o mundo, né? Para olhar para as diferentes situações, para perceber o que é fake news, o que não é. Um estudante que aprendeu, a partir do método científico, a articular dentro de um componente curricular a pesquisa como fundamento do aprendizado, ele necessariamente compara, ele necessariamente articula, ele tem como princípio de formação de aprendizado o método científico, né? O método científico no sentido daquele que produz um resultado em que se pode dialogar, né, que tenha fundamento, né? Não estou também circundando o método científico numa coisa só, tá bem? Isso é muito importante. E o que nós vemos é uma certa dificuldade, não é? Inclusive nos textos, né, sobre esse debate na educação profissional e tecnológica, uma certa dificuldade em perceber que a educação profissional e tecnológica é um espaço de produção de pesquisa de forma articulada. E aí que entra uma questão interessante. Não é a pesquisa que
se faz naquela forma separada, né? Olha, eu tenho aqui uma disciplina que eu ministro ela, mas eu tenho toda uma outra atividade de pesquisa que eu sustento ela de forma muito mais ampla, e de vez em quando eu tenho que dar essa disciplina aqui porque é um cargo da instituição. Não é essa a perspectiva. E eu acho que é aí que reside uma série de indagações, uma série de constatações dessas que dividem a gente assim, né? Olha, o professor EBTT tem que fazer menos pesquisa, ele tem que fazer mais extensão, ou ele tem que ficar com 24 horas na sala de aula, né? Por quê? Porque nós não trabalhamos a maior parte do tempo entendendo que o processo de aula, o processo de ensino, está fundamentado nessa prática de pesquisa. Porque os nossos currículos, eles tendem a nos separar em momento de 50 minutos de aula e momento que você pode depois trabalhar a atividade de pesquisa, depois fazer extensão. Por isso que eu trouxe levantei essa questão dessa carga horária, porque se ela for entendida, essa carga horária nossa, se ela for entendida somente como espaço de aula e esse currículo tiver estruturado numa lógica de que aquela aula é aquele momento tradicional, é aquele momento bancário que você vai só para a sala de aula, só entre aspas, mas você vai para a sala de aula trabalhar uma palestra com o seu estudante, eu acho que aí reside uma série de gargalos que a gente começa a abrir aqui e tentar destrinchar. Não é? Quantas vezes nós ficamos falando, mas qual que é meu tempo de fazer pesquisa na instituição? É o tempo todo. Os currículos têm que prever dentro das suas estruturações a inserção da dinâmica da pesquisa, a produção de resultados e a extensão desses resultados na lógica de diálogo com a comunidade. E esse diálogo com a comunidade, ele tem que ser marcado desde o início da construção dos currículos. Que foi algo que a Sandra trouxe muito interessante, né? E vou chover no molhado, mas eu não posso deixar de falar, porque é uma experiência que eu tive e foi muito bacana, que foi no trabalho com o Ecolog dentro do curso de logística, em Várzea Grande, que nós organizávamos os estudantes dentro de uma disciplina, né, dentro de um projeto que estava inserido dentro do curso, e os estudantes mobilizavam junto com as diferentes componentes curriculares, melhor dizendo, né, eles mobilizavam junto com as componentes curriculares o conhecimento que eles aprenderam no curso, na formação total. Eles iam, por exemplo, dialogar com a Ascavag, e lá nesse diálogo eles aplicavam um método científico com diferentes metodologias, identificando questões, levantando problemáticas, traziam para os seus grupos, propunham resoluções e tentavam aplicar, levar isso para a Ascavag. Ou seja, depois disso, qual que era a ideia? A gente vai apresentar esses resultados na Genpex, nós vamos escrever um artigo para mandar para a revista, nós vamos gerar um resultado, um diálogo direto com a comunidade, no sentido desse diálogo com a Ascavag. Quantas vezes, né, nós tivemos momentos de aula que as aulas eram... tinham os colegas nossos da Ascavag conosco lá, quantas vezes nós levamos os alunos lá, e diversos projetos, né, os projetos demais dos outros cursos, né, iam trazendo essas dimensões. Esse movimento gera resultado, né, gera resultado científico, gera conhecimento, gera o movimento do aprendizado pela pesquisa e gera também a articulação que nós chamamos de extensionista. Né? Sem aquela forma estanque que nós estamos acostumados de separar esses momentos, né? Dizer assim, olha, uma coisa eu estou aqui em sala, outra coisa eu estou aqui agora fazendo pesquisa, não, agora isso aqui é só extensão. Né? Essa dimensão, ela não é simples de lidar. Né? Envolve toda uma concepção do que é o currículo. E lembrando, né, se a gente for lembrar dos fundamentos aqui da educação, o currículo é disputa. Né? O currículo é uma luta. Nós travamos esses diferentes territórios e esses diferentes momentos também partem de concepções que são pessoais, que são também políticas, que são orientadas também por interesses diversos. Né? E aí dentro dessa disputa que se constrói essas questões. Né? Dizer, por exemplo, a quem interessa a dificuldade que se tem de entender o que é pesquisa dentro dos institutos federais. Né? A quem interessa dizer que os institutos federais têm que ser caracterizados unicamente no caráter extensionista, nessa lógica de eu faço um projeto aqui e aplico ali para alguém. Essa dimensão
tem que ser colocada em xeque, digamos assim. O xeque que eu estou dizendo é no ponto crítico da gente pensar os currículos, pensar esse movimento, né? Pensar quais são os interesses relacionados a essa construção de currículos, né? E quando nós atingimos, né, quando nós fundamentamos essa perspectiva, nós conseguimos aproximar a educação básica da educação superior, conseguimos aproximar o eixo vinculante entre elas a partir da lógica da pesquisa e da extensão, que as duas são formativas, né? As duas são essencialmente de ensino. Agora, esses eixos formativos na perspectiva de aproximação se dá, sobretudo, pelo entendimento e pelo desenvolvimento dos projetos e das construções, né, dos projetos no sentido de construções, entre a pesquisa e a extensão. E aí, com isso, é possível trabalhar a lógica verticalizada. Uma lógica em que é possível que, desde o início da sua formação, no caso dos institutos de nível médio, o estudante possa ir articulando esse desenvolvimento e compreendendo o processo de produção do conhecimento até chegar a ser doutor. O que, na minha concepção, um estudante que entra nesse diálogo, ele consegue ser doutor rapidinho, porque ele percebe a produção do conhecimento, ele adquire conhecimento, ele dialoga com a instituição. A gente ainda vai chegar, creio eu, a gente ainda vai chegar no momento em que o estudante vai entrar no Instituto Federal no Ensino Médio e vai ter garantido até o seu doutorado estudar, né? A gente ainda tem uma coisa de se formar e prestar o exame de novo e entrar, né? Esse tipo de... Eu sou dos que penso que a gente ainda vai garantir essa possibilidade para os estudantes, né? E dentro dessa noção, né, dessa ampliação da noção da educação, que a gente pode entender como educação científica, nós temos alguns estudos apontando que você aumenta o engajamento do estudante com a instituição e você aumenta o desenvolvimento criativo de buscas por soluções, né? E quantos de nós aqui trabalham, né, com a pesquisa científica, trabalham com a dimensão de busca por essa inserção entre pesquisa e ensino e diálogo com a extensão? Vemos isso na prática, né? Vemos isso categorizado nos nossos alunos, né, nos nossos estudantes, de maneira concreta, né? Esse aumento desse engajamento. Esses dias tive a felicidade de participar de um evento que tinha um estudante que nos ajudou muito, que foi o Raul, não sei se o Raul está por aí, e se tiver, um abraço, e que foi um estudante do Instituto nesse contexto, envolvido com a instituição e colocando o seu curso em prática ali para nos auxiliar e trabalhando nos projetos. Esse engajamento todos nós percebemos no cotidiano, e alguns trabalhos de outros colegas da rede que se debruçaram a entender especificamente em termos metodológicos, vem apontando isso de forma concreta, não é? Os locais em que se dão de forma mais articulada o ensino, a pesquisa e a extensão, tem maior engajamento e tem mais projetos. E tem mais projetos acontecendo. Projetos de pesquisa e de extensão, não é? O que traz, por exemplo, uma ideia, né, uma lógica, perdão, né, que eu vi numa tese de doutorado. Estava lendo uma tese de doutorado, a partir do recorte da tese de doutorado, né, as atividades de ensino, né, sobretudo no ensino técnico integrado, que vinculavam a sua abordagem a partir das lógicas de pesquisa, ou seja, que movimentavam e se configuravam na dimensão da pesquisa como princípio educativo, elas se transformavam em projetos de extensão na instituição. Ou seja, o número das atividades de extensão se ligavam necessariamente às atividades de pesquisa que se materializavam dentro das disciplinas, dentro das componentes curriculares, né? Num diálogo em que um projeto de sala de aula, a partir da lógica do aluno, ou seja, a partir da lógica que ele entende como problema da vida que ele traz, não é? Dos conhecimentos que ele traz, da abordagem que ele carrega dentro do seu cotidiano, muitas vezes, né, que envolve toda a comunidade, né? Muitas vezes, no sentido de quase sempre, envolve esse aluno estar inserido na comunidade de alcance dos problemas que um campus dispõe, não é?
Ele identifica esse questionamento, ele parte na busca por soluções, e a partir dessa busca por soluções, o professor, o colegiado, o curso dimensiona a possibilidade de construção de projetos de extensão. Olha que interessante que é isso. Olha que produtiva essa relação. Nós estamos falando de uma relação que é uma relação ganha-ganha. Quando nós estruturamos o currículo com a pesquisa, o ensino e a extensão de forma articulada, não é? Nós ganhamos em todas as pontas. E nós paramos de retalhar, e nós paramos de pensar a ideia de que pesquisa é uma coisa, de um lado, é um projeto que está completamente dissociado daquele cotidiano de aula que nós temos, e produzimos efetivamente resultado, né? Resultado concreto. É lógico, né, que nós temos desafios nesse sentido, né? E acho que um dos desafios concretos, né, é a necessidade contínua de formação e contato dos próprios colegiados, né? E colegiado no sentido de professores, técnicos, né, da instituição, dos educadores, né, no sentido formativo, das possibilidades que a gente tem de formação com a pesquisa, essa aproximação com a pesquisa. Por isso que é muito importante as qualificações, né, e as políticas que nós tivemos para nos educar, no sentido de fazer pesquisa e se formar e ter tempo para isso e dialogar com isso, né, porque esse princípio muitas vezes não é claro, porque nós viemos de uma cultura ampla de que fazer pesquisa é algo em separado, que é aquela lógica academicista de uma construção acadêmica universitária que também é externa à nossa construção, que nós importamos, né, da Europa, nós importamos esses modelos norte-americanos posteriormente, né, de uma universidade que pesquisa é uma coisa, o ensino é outra, né, há um tempo na educação, acho que quem vivenciou esse processo e estuda vai resgatar as discussões que se tinham das criações das universidades de ensino, né? Ou seja, o tripé ensino, pesquisa e extensão requer uma série de desafios também, que são articulados com a necessidade de formação contínua, né? Formação contínua pelo colegiado como um todo, pelos educadores como um todo, porque muitas vezes nós nos esbarramos, né, em colegas que dizem assim, olha, João, mas eu nunca fiz pesquisa, eu me formei e nunca fiz pesquisa, eu nem sei o que é isso, eu nem sei o que é isso direito, olha, eu nunca fiz extensão, eu passei pela universidade e nunca me envolvi com um processo desse, né? E aí chega no instituto e aí entra um momento de, digamos assim, uma espécie de convulsão teórico-metodológica, acadêmica, formativa, profissional, em que a gente tem que discutir isso, entender esse processo e entender um novo ser e estar na produção dessa pesquisa e na produção dessa extensão, né? Que pressupõe esse afastamento, melhor dizendo, dos privilégios dos formatos transmissivos. Essa ideia de transmissão do conhecimento, que não é só uma ideia, né? Não estou dizendo aqui só no sentido de você, né, ser o detentor do conhecimento e passar esse conhecimento para alguém, né? Hoje em dia, se você quiser aprender qualquer coisa, você tem um tutorial nesse instrumento que nós estamos utilizando aqui na internet para você fazer. Quase todas as coisas estão aqui. Agora, qual que é a ideia? É a forma como nós compreendemos o que é uma aula, o que é uma pesquisa, o que é uma extensão. Quantas vezes, né, já me perguntaram, inclusive estudante, né, porque é a forma de perceber, né, são as formas de perceber que estão aí cristalizadas. Professor, mas isso é aula mesmo? Porque a gente está construindo um projeto, tem estudante que está aqui na sala, mas tem estudante, por exemplo, que foi na informática acessar algumas coisas, tem uns que preferiram ir para a biblioteca, a gente está se articulando, depois a gente volta, dialoga. Eu achei que isso não, eu achava que não estava tendo aula. O que isso expõe, não é? Isso expõe que existe uma espécie de cultura de que a aula é o processo bancário, não é? Então são desafios, são construções que nós precisamos
trazer, não é, e dimensionar. A extensão, por exemplo, quando ela se dá dessa forma articulada, ela permite, por exemplo, que se construa e se dialogue, pelo menos, né, com a noção de compromisso social e responsabilidade ético-política, né, que é aquela indagação que eu trouxe no início de que quais são os problemas que nós estamos resolvendo ou nos propondo a resolver? Será o problema de grandes corporações que já têm muita condição de resolver os seus problemas? Não estou dizendo que os institutos não devam participar de processos múltiplos. Estou dizendo que, dentro dos nossos currículos, nós precisamos pensar qual que é o significado da extensão efetivamente, não é? Qual que é o significado dela dentro do compromisso social e da nossa responsabilidade ético-política, no sentido de nós somos excludentes, nós estamos formando um aluno para a autonomia do trabalho ou para a subalternidade do trabalho, né? Isso é importante a gente pensar quando for tratar de extensão, quando for construir os projetos, né? A extensão traz como contribuição a possibilidade da gente falar desse sentido estruturante da educação numa perspectiva interdisciplinar. E quando nós estamos falando dessa perspectiva interdisciplinar, nós estamos falando também da retirada dos muros institucionais. Como assim a retirada dos muros institucionais? De que somos nós unicamente, quanto professores, técnicos, que definimos qual é o currículo. Pensar a extensão é construir um currículo que seja necessariamente dialogado. Isso é um desafio. Para quem já participou, não é, de um processo de construção de PPC, de currículos, é um desafio enorme. Porque muitas vezes as reuniões que nós fazemos com a comunidade, os representantes que nos chegam, o diálogo que chega para nós não se estabelece efetivamente com a comunidade, né? Ele se estabelece com os interesses de alguns dentro dessa comunidade que às vezes não representa os desafios, os interesses, as amplitudes gerais dessas comunidades, não é? E dentro dessa construção da extensão, o que nós temos que superar, na minha perspectiva, é esse ar de mercadorização que a extensão tem. Sobretudo, e aí aqui recai um pensamento importante que nós precisamos dialogar, não é? Quando nós temos a possibilidade até de cursos que são financiados, a gente tem que pensar esse tipo de situação, porque nós somos uma instituição pública e o caráter público da instituição, ele é muitas vezes contestado pela existência desses mecanismos que no início parece que são interessantes, mas acabam se transformando depois em desafios, né? Nós temos que perceber que ser público e gratuito numa lógica internacional é uma conquista, e é um direito que nós temos por uma conquista de trajetória de luta, não é? Não é uma trajetória em muitas áreas, em muitos países, nós temos instituições públicas não gratuitas, né? Então pensar esse caráter mercadológico da extensão é um desafio. O academicismo autoritário, que é aquele assim, olha, de que nós temos um conhecimento para oferecer para a comunidade, quando muitas vezes é o contrário, quem aprende quase tudo e passa a entender e ajudar na perspectiva científica e auxiliar alguns processos, somos nós, não é? Somos nós. O que nos traz como desafio é a superação do engessamento curricular e a necessidade de formação contínua do docente, né? Formação contínua do docente no sentido da atuação ali como professor, mas como educadores da instituição, né? São desafios, são questões que nós precisamos ver para pensar essas temáticas como um todo. E isso é extremamente frutífero, extremamente benéfico, quando nós vemos, por exemplo, artigos publicados, boa parte dessa. Deixa eu cair. Voltei? Voltei. Boa parte dessa reflexão que eu trago agora,
eu resgatei e fui estudar e fui interpretar nessa trajetória desde que eu entrei na educação profissional e tecnológica, né, quase para 6 anos, de artigos que foram publicados, textos, teses e experiência pessoal, e desses trabalhos que eu comento, muitos deles publicados com discentes dos cursos técnicos integrados. Isso que eu acho a coisa mais bela, assim. E aí eu fui resgatando esses projetos e fui verificando onde eles estavam, né? A partir do texto que eu consegui levantar. Onde eles estavam, qual a instituição, quem estava envolvido, os professores. A raiz desses projetos é algo importantíssimo, algo significativo, que realmente traz uma dimensão para a articulação do conhecimento, que é completamente diferente daquela parcelada que nós temos costume, né? Que nós temos como prática comum. Nós temos inúmeros projetos. A Sandra trouxe aqui os projetos maravilhosos que se desenvolvem no IFMT, no campus Várzea Grande. Tem outros também em outros campi, né? Projetos no Sul, no Nordeste, no Sudeste, no Norte, no Centro-Oeste, que são excelentes e que fazem essa vinculação. E o que eu acho muito bonito é ver a discente do curso técnico integrado no ensino médio, de meio ambiente, logística, não é? Essa lógica aparecendo, essas novas formas de produção do conhecimento, superando essa dimensão exclusiva daquela perspectiva que nós temos de que, olha, uma coisa que aquele professor tem uma cadeira que ele quase não gosta dela, mas que ele dá por obrigação, e depois ele faz pesquisa, e se tiver um tempo ele faz extensão, né? Acho que dentro dos institutos nós temos a oportunidade de construir os currículos superando essa dimensão e vinculando e tendo ela como princípio articulador entre a formação de nível médio, superior, as pós-graduações, né, produzindo efetivamente o que nós entendemos como verticalização do conhecimento. Eu queria agradecer, encerrar aqui a minha fala e agradecer novamente a oportunidade de estar aqui com vocês, dialogando e debatendo sobre esse tema que é tão importante para a gente, né, e tão frutífero para a gente construir os nossos currículos. Espero aqui minimamente ter contribuído, ter apontado coisas, ter pensado coisas em conjunto e agradeço muito. Professor João Vitor, professor João, novamente eu agradeço pela sua excelente exposição nessa temática da inserção da pesquisa e da extensão nos currículos dos cursos técnicos, né? Agradeço em nome de toda a comissão que também está trabalhando com essa temática, então a sua exposição, de fato, ela tem uma contribuição muito relevante para o evento e para outros trabalhos que a instituição está realizando, né? Nesse sentido, a curricularização da extensão da pesquisa ou a forma de inserir a pesquisa e a extensão dos currículos é uma discussão de ordem prática que o senhor realizou de forma brilhante e eu gostaria de agradecer em nome de todos pela sua exposição. Sobre os debates e as perguntas, eu farei aqui a leitura, né, das questões, primeiramente da fala da professora Sandra e depois da fala do professor. Vamos ver aqui. Bom, sobre a exposição da professora Sandra, o que nós tivemos foram bastante elogios, né? A Rosilene Gomes disse: precisamos muito de momentos como este. Parabéns aos organizadores. Professora Sandra, parabéns pelo seu projeto. Ações como a sua promovem a verdadeira consciência de classe para si, conforme já havia pensado Marx no século XIX. Senilde Solange: parabéns, Sandra. O trabalho realizado no campus de Várzea Grande é muito valioso para a comunidade e percebemos como é gratificante para todo o IFMT. Silvia Maria dos Santos: o trabalho desenvolvido pelo campus Várzea Grande é de excelência. Parabéns, Sandra e equipe, pelo brilhante trabalho que vem sendo desenvolvido em prol da comunidade, cumprindo com a função social do IFMT. Nair Mendes disse: o resultado desse trabalho é fruto do envolvimento, do comprometimento e profissionalismo dos gestores, técnicos e docentes do campus Várzea Grande. E temos uma fala aqui do professor Lucas,
né? Lucas Canetti, que diz: essas experiências do Campo Prato Grande são magníficas. Parabéns, professora Sandra, pelo trabalho humano e afetuoso. Os índices de Várzea Grande comprovam o grande trabalho. Bom, professora Sandra, poderia retomar a sua fala e complementar os nossos participantes? Oi, Daniela. Bom, parabéns, João, aprendi um monte com você, como que você tem a capacidade de transformar em teoria o que a gente faz na prática, né? E isso é muito importante porque outro dia um professor me disse, né? Ele falou assim: Sandra, nós aqui do IFMT não registramos o nosso fazer, nós não registramos as nossas experiências exitosas, né? Como que os nossos caminhos, né? Isso é muito importante. Realmente ainda é um desafio, né, João, da gente, assim como você falou que você investigou todas as raízes desses trabalhos, você não deve ter encontrado nenhuma raiz do nosso campus, né, nessas buscas aí, e a gente tem tanto, então a gente precisa realmente. Agora fica aquela coisa, né, aquele desabafo aqui, que a nossa rede começou a ser implantada, mas a gente não concluiu essa implantação. Então, é muito difícil. Outro dia eu estava conversando, inclusive, com o João Bosco, que eu tinha vontade de falar sobre as memórias, né, as minhas memórias da minha gestão, os melhores momentos, o que deu certo e o que não deu certo, né? Não pode nem ser melhores momentos e piores, né? Os momentos da gestão que foram decisivos para a implantação do campus, mas a gente não tem essa questão. Parabéns, você foi brilhante e sonho que você volte para nós, né? Mas, enfim. Dani, você falou de eu complementar a minha fala ou é para eu responder essa pergunta aqui da Valéria Pereira, que está aqui no chat? Então, essa pergunta ela foi feita aos dois, né? Então, nesse sentido, você poderia, se já quiser assim respondê-lo, pode Sim, fazer. tá. Valéria, olha, depois eu vou pedir para o João responder, porque eu sou uma pessoa, Valéria, que apesar de ser engenheira, eu sou muito sentimento. E lembra uma fala que eu falei sobre a criatividade é a alegria da inteligência. Então, eu penso assim, para você dizer que um projeto deva ser julgado de forma que ele não tenha relevância, eu acho que qualquer estudo sobre qualquer área tem relevância. Minimamente para o professor, porque talvez se esse professor tenha proposto um trabalho que, digamos assim, não está muito ligado à expertise ou à ênfase tecnológica do campus, mas está relacionado com alguma coisa da vida dele, será que isso não é útil para a formação de outros? Né? Eu me lembro de um projeto, na primeira semana pedagógica, na primeira GEMPEX que teve no campus Várzea Grande, eu achei a coisa mais interessante do mundo. Teve uma professora que deu uma oficina de moda. Mas isso é importante. O que moda tem a ver com a gestão pública, com o desenho, com edificações? Mas tem a ver com as pessoas. Não que as pessoas são o que elas vestem, mas a gente se felicita, fala a verdade, principalmente as mulheres. A gente gosta de colocar uma roupa diferente, ou a gente gosta de pegar uma roupa antiga e usar de uma maneira diferente. Então, eu vou deixar essa pergunta dificílima para o João Vitor responder, complementar, mas eu acho que tudo tem importância. Qualquer pesquisa vale a pena. Sabe aquela... Para mim, qualquer pesquisa vale a pena. E se tem significado para o professor que propôs, vai ter significado para o aluno que vai aceitar a participar aqui. Né? É óbvio que a gente não pode ter só pesquisas que não favoreçam nada. Né? E aí eu acho que isso a gente vence com os editais que são conduzidos para isso, né? Quando você faz um edital e você sugere que seja feito pesquisas nessa ou naquela, normalmente dos eixos, né? O João Vitor, inclusive, ele
deu essa luz para a gente, né, quando a gente estava pensando em implantar o desenvolvimento urbano, e a gente tem o propósito, e isso vai ser cumprido, a gente também tem um mestrado em ensino, né? Então, a gente tinha que fomentar, fazer com que as pessoas pensassem nisso também, mas a gente não pode tolher, porque senão você vai afetar negativamente a alegria da inteligência, que é a criatividade dos professores, né? Esse é o meu pensamento, mas eu vou deixar para o nosso grande estudioso de educação, que é o João Vitor, complementar essa resposta. Eu concordo contigo, Sandra. Eu também penso que e também acho que a pergunta da Valéria também é bem nesse sentido, né, de que há uma dificuldade em dizer se é relevante ou não, né? Eu acho que um parâmetro interessante é justamente essa articulação com a própria construção do currículo do curso, né? Da atuação, da proposta, né? Mas, muitas vezes, o que acontece? Há projetos que a gente agora acha, ou então a gente, por desconhecer, ou então não ter uma perspectiva a fundo de determinada área, nós entendemos que não há ligação, ou que há algum tipo de desconexão, mas e o que acontece muitas vezes é a gente levar um baile quando a gente pergunta, né? Aí a pessoa você fala, é verdade, tem ligação, né? Tem ligação. Então, assim, essa construção, né, que eu comentava até da relevância social, né, desses compromissos, na construção do currículo, não é tanto no sentido de tolir pesquisas, mas no sentido de o currículo ele tem que ser pensado no conjunto com a comunidade e que o instituto, aquele campus, está inserida, né? E aí os projetos e as construções, eles aparecem dimensionados a partir dessas propostas, né? E tudo que se liga a ela tem contribuição. Tudo que se liga a ela tem contribuição. Eu comentava com a Sandra que eu estou aprendendo programação e eu sou geógrafo. Olha, se de repente eu for fazer um curso, alguém vai dizer, mas você está aprendendo programação, você é geógrafo? Aí eu vou dizer, olha, eu sim, mas é porque as cidades inteligentes, basicamente, é trazer geografia e tecnologia de um lado do outro e unir as duas coisas, né? Então, às vezes, o diálogo... E lembra que a gente está falando de interdisciplinaridade, né? Nós estamos falando de perspectivas que superem essas lógicas da área do cara. Olha, você é geógrafo, então você tem que fazer geografia aqui dentro, né? Então, a gente tem essa possibilidade de pensar coisas mais amplas, penso eu, né? Certo. Não temos aqui no momento outras questões a serem realizadas, a serem respondidas, né? Nós tivemos aqui os comentários, né, de elogio à fala do professor João Vitor, né? E não havendo outras questões, né, vou fazer aqui a exposição dos comentários de elogios da fala e os palestrantes, então, podem fazer suas últimas considerações para a gente finalizar o evento. A Roselene Gomes, ela disse, belíssimas e pertinentes reflexões. Na instituição de trabalho, muitos colegas são mensurados pelos grupos de pesquisa que coordenam, onde produzem pesquisas sem qualquer relevância social. E publicam textos que ninguém lê, mas conta para uma linha a mais no lápis. Fazer uma crítica a essa situação. A Valéria, né? Valéria Pereira, todos que trabalham em projetos de extensão e pesquisa ganham não só o conhecimento em si, como nas áreas interpessoais e na visão do mundo fora dos muros da instituição. Só vejo ganhos. Então, eu passo a fala, né, para a Sandra e, em seguida, ao professor João Vitor para as últimas considerações. Bem, obrigada. Encerro agradecendo mais uma vez esse convite e deixando o desafio, né, que nós temos que ser melhor a cada dia, né? Não adianta a gente querer dar um grande salto e os passos têm que ser dados coletivamente, né? Nós temos que verdadeiramente entender de uma vez por todas o que é um currículo integrado, como fazer isso, e a partir dessa integração, isso vai ser um campo
muito fértil para as nossas pesquisas, para a curricularização, mas precisamos que os gestores da nossa instituição vejam com seriedade a necessidade de atrelar a expertise dos institutos com as demandas da sociedade. Nós precisamos fazer isso, porque aí facilita o caminho da pesquisa, da extensão, da curricularização, na realidade facilita o caminho do que a gente verdadeiramente quer, que é a transformação da nossa sociedade por meio das pessoas, né? E pessoas que sejam cada vez mais humanas, cada vez mais empoderadas e cada vez mais felizes. É isso. Paz e bem a todos, foi uma grande alegria participar deste momento tão rico. Obrigada. Eu agradeço também a participação aqui no evento com todos vocês, Sandra, Daniela, foi um prazer. Café, Luciana, todo mundo que está ali também nos bastidores aqui do software nos ajudando, muito obrigado. Pessoal que escutou, pessoal que participou, dialogou, né? Agradeço muito, foi muito legal estar aqui com todos vocês e que a gente possa ir construindo essas coisas, né? E debatendo e construindo, dialogando, disputando, né? No currículo como conflito, né? E gerando possibilidades melhores para a gente existir enquanto instituição, né? Então, um abraço para todo mundo e que todos fiquem bem, tá bom?